Olá, olá pessoal, boa noite, boa noite. Quem tá na área aí? Vão entrando, compartilhando e dizendo aí de onde que vocês são. Boa noite, boa noite. João Pessoa tá na área, quem mais? Ilhéus, Bahia. Belém. Sorriso, Mato Grosso, Pernambuco, boa noite, boa noite. Vamos lá, Brasília tá na área. Imperatriz, São Luís. Quem são aí? Rio, Brasília, João Pessoa, Macapá. Amapá tá previsto, né, o concurso? Balsas também tá na área. Mauá, Rio de Janeiro. Parnaíba, Cidade Boa, Maceió, conheço. BH. Presidente Dutra. Legal, Petrópolis. Quem mais? Isso, tá previsto aí para sair, eu acho que esse primeiro semestre, né? Pernambuco, Fortaleza, Paraná, Acre. Acre sai semana que vem. Infelizmente, parece que com pouquíssimas vagas, né? Vamos lá, pessoal. Boa noite. Minas. BH. Só terra boa. Bem, começamos aqui ouvindo Lauryn Hill e Zig Marley. Uma belíssima música. Brasília tá na área. Como é que está a imagem aí, pessoal? Quantas vagas? Ouvi um boato de que apenas 8 sairão para convocação, para nomeação e posse imediata, mas que vai ter um cadastro de reserva. Então eu acho que Unibalsas, já olhei, já dei uma olhada lá, nunca fui, mas passei na frente na BR, né? Pois é, infelizmente esta é a previsão. Esta é a previsão, tá certo? De 8 vagas. Mas não se desanime, pessoal. Os obstáculos são muitos. Infelizmente a tendência vai ser essa, é que os concursos tenham cada vez menos vagas nos editais para nomeação e posse imediata e para fazer reserva, de cadastro de reserva. Isso porque é bastante comum que os concursos abram para muitas vagas e depois o pessoal começa a entrar com mandado de segurança para que sejam nomeados porque estava aí previsto. E isso tem gerado bastante problema para os estados, para as unidades da federação. Então, por isso vão começar a colocar um número bem reduzido para depois, e com a possibilidade de cadastro de reserva, de repente lá vão fazer 5 vezes 8, 40, para que o estado comece a chamar aos poucos, né? Bem, aos que não me conhecem, eu sou o Cleopas Isaías Santos, sou delegado de polícia em São Luís do Maranhão, estou na polícia há mais de 18 anos, antes de ser delegado eu fui escrivão da Polícia Civil e da Polícia Federal, tá certo? Sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, tenho atuado mais, de forma mais detida exatamente, aqui no Maranhão também está previsto, mas em processo penal, sim, está previsto para sair ainda este primeiro semestre, tá certo? Tem gente aí que está chegando pela primeira vez, é isso? Vamos lá. Eu tenho algumas obras jurídicas publicadas pela Juspodium e outras, enfim, as que mais interessam aqui a nossa atividade são estas que eu vou mostrar. Este manual teórico e prático, que muitos de vocês devem conhecer, o Delegado de Polícia em Ação, tem bastante teoria, questões discursivas comentadas, modelos, é excepcional e eu recomendo aí para todas as etapas. Este livro, aquele livro eu escrevo com o professor Bruno Taufner Zanotti. Tem este livro, questões discursivas comentadas, que eu e o professor Bruno também coordenamos, e eu comento as questões discursivas de processo penal.
vale a pena aí para a segunda etapa. E este, temas atuais de polícia judiciária, que também é um livro bastante interessante que aprofunda bastante conhecimento. Professor Vinícius está na área aí, eu vi que ele estava na área. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Professor Vinícius aí, craque das peças, tá aí, daqui a pouco deve sair um material impresso, um livro do professor Vinícius. Vai ser show de bola. Beleza? Então é isso. Pessoal, nós vamos dar... Muito obrigado, meu caro. Obrigadão. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso livre aqui de processo penal, voltado para a carreira de delegado de polícia. E nós estamos trabalhando com o tema da jurisdição e competência. Já falamos inicialmente sobre alguns conceitos, começamos pela principiologia da jurisdição, depois conceituamos competência, e estamos falando sobre os critérios de definição da competência de determinado órgão jurisdicional, tá? Eu falei para vocês que nós trabalhamos, eu prefiro trabalhar com os critérios definidos pelo professor Gustavo Badaró, com a ampliação que ele faz dos critérios da professora Ada Pellegrini Grinova, em que primeiramente nós analisamos a competência dos chamados tribunais de sobreposição, ou seja, STF e STJ, porque essa competência é absoluta e não precisa de qualquer outro critério. É claro que essa competência se dá em razão da existência de foro especial por prerrogativa de função, mas que não é necessária a conjugação de nenhum outro critério. Se o sujeito, se o agente possuir foro especial por prerrogativa de função no STF ou no STJ, esqueçam qualquer outro critério. A competência será desses tribunais, beleza? Não sendo desses tribunais, passaremos ao segundo critério, que é exatamente o critério da matéria. Vamos verificar se o crime praticado é da competência ou das justiças especiais ou especializadas, militar e eleitoral, ou não. Se for dessas justiças, fica fácil, fica definido. Na última live nós falamos exatamente sobre essas justiças, ok? Competência da justiça militar e a competência criminal da justiça eleitoral. Se o crime cometido não for da competência dessas justiças, militar ou eleitoral, nós passamos à chamada justiça comum. Essa justiça comum é composta pela justiça comum federal e pela justiça comum estadual. Ok? Estamos falando sobre a competência de primeira instância, aqui neste caso, tá certo? Porque de segunda instância nós vamos falar quando trabalharmos o terceiro critério, que é o critério da pessoa. Ok? Como é que está aí o som, o áudio e a imagem, pessoal? Só dei um feedback aí rapidinho. Tá normal? Tá tranquilo? Beleza, porque andou no início aqui, eu verifiquei que estava com problema. Vez por outra, as chuvas aqui no Maranhão causam esse tipo de problema. Tá? De vez em quando eu fico aí sem internet, especialmente sendo da net, que é um problema. Ok, portanto, o nosso caso de análise, determinada situação, crime que foi cometido, se não for dessas justiças especiais, nós vamos então avaliar se ela pertence à justiça federal ou estadual. Nós começaremos por onde, professor? Obviamente por aquela que tem a sua estrutura de competência definida inteiramente na nossa legislação, no caso específico da Justiça Federal, na Constituição Federal, ok? Por que isso, Cleopas? Porque a competência da Justiça Estadual será residual. A competência da Justiça Estadual, de primeira instância, será sempre residual, embora seja a regra. Por óbvio, todas essas justiças especiais, militar, eleitoral e a Justiça Federal, que embora seja comum, ela é considerada especial em relação à estadual, todas elas possuem uma competência muito menor em matéria criminal. Então é mais fácil
por questão de política criminal, que o legislador, que o constituinte, estabeleça de forma expressa essas competências. Não sendo dessas justiças, militar, eleitoral, nem federal, sobra, portanto, para a justiça estadual. Ok? E onde que nós vamos encontrar a competência da Justiça Federal? Nós vamos encontrar, basicamente, em 2 artigos da Constituição. O artigo 108 da Constituição Federal, que trata da competência criminal do Tribunal dos TRFs, dos Tribunais Regionais Federais, e o artigo 109, que vai tratar especificamente da competência dos juízes federais, portanto, da competência da Justiça Federal de primeira instância, ok? É isso que nós vamos analisar, porque o 108 vamos analisar no próximo critério que eu mencionei, que é exatamente em razão da existência de foro especial por prerrogativa de função, ok? Pois bem, o que diz aqui o artigo 109 da Constituição, pessoal? Eu vou fazer uma leitura rápida aqui para nós irmos depois analisando, ok? Bem, aos juízes federais compete processar e julgar as causas que a União, aliás, a partir do inciso 4º, pessoal, que nós temos a definição da competência criminal da Justiça Federal. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Federal. Ora, essa última parte desse dispositivo, sequer nós precisaríamos, ou a Constituição precisaria estabelecer. Afinal de contas, sempre que houver competência da Justiça Militar e da Eleitoral, como eu disse anteriormente, a Justiça Federal fica de fora, ok? Embora atinja um bem, um interesse ou serviço da União. Tranquilo? Até porque são justiças da União, pelo menos como regra. Ok? Próximo. Os crimes... Nós vamos voltar analisando isso, tá certo? Os crimes previstos em tratados e convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 5. Inciso 5º-A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, que trata de deslocamento, do incidente de deslocamento de competência. Alguém disse que estava travando. Outros podem confirmar isso, porque aí fica mais fácil prosseguir. Alguém confirma que está tudo tranquilo aí? Tá não o quê? Não está travando ou não está tranquilo? Está ok? Beleza, vamos continuar. Próximo. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema e a ordem econômico-financeira. Depois, os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Novamente, o Constituinte ressalva a competência da Justiça Militar, até porque é bastante comum a existência de aeronaves ou embarcações ou navios militares, tá certo? Então está ressalvado. Depois, os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiros, é apenas este crime nesse dispositivo, e a disputa sobre direitos indígenas. Bem, é isso aqui. Então vamos analisar esta situação. Beleza? A primeira parte do artigo 109, inciso 4º, onde começa a competência criminal, trata dos chamados crimes políticos. Bem, infelizmente a Constituição não diz o que vem a ser crimes políticos. Então este conceito acabou sendo definido pela lei que regulamenta e também pela doutrina e jurisprudência. De todo modo, existe um relativo consenso
acerca do que seja um crime político. Esta, pelo menos, é a ideia majoritária da doutrina e da jurisprudência, que é extraído, aliás, do artigo 2º da Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 83. E este crime será caracterizado, chamado crime político, a partir da conjugação de dois critérios. Primeiro, a motivação política e a lesão real ou potencial aos bens juridicamente tutelados, ok? Então não basta que um desses crimes, que seja praticado um crime previsto nesta Lei de Segurança Nacional para definir a competência da Justiça Federal. É necessário que haja uma motivação política na prática desse crime e uma lesão real ou potencial aos bens jurídicos tutelados que afetem, de certo modo, bens, serviços ou interesses da União. Beleza? Aliás, a segunda previsão deste dispositivo é exatamente a competência da Justiça Federal para processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, excluídas as contravenções, ressalvada a competência da Justiça Militar. Para organizar esse raciocínio, 7.170 de 1983. Este é o número da Lei de Segurança Nacional. Para facilitar essa compreensão, vamos dividir esses crimes desse dispositivo. Primeiro, quais são as infrações penais abrangidas por esse dispositivo? Tão somente os crimes, senhores. Tão somente os crimes são apreciados pela Justiça Federal, ok? Porque de forma expressa a Constituição exclui, pelo menos como regra, exclui da competência da Justiça Federal as contravenções penais. Esta exclusão faz com que cheguemos à seguinte conclusão: se houver a prática de uma contravenção penal em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, daquela trilogia que é exatamente a trilogia, o tripé que dá sustentação principal a essa competência da Justiça Federal, que eu chamo de BIS. Vocês podem lembrar daquele chocolatezinho BIS, que quer dizer bens, interesses e serviços da União, ok? Mas vejam, mesmo que a contravenção seja praticada contra bens, interesses ou serviços da União, essa contravenção será julgada pelo Juizado Especial Criminal Estadual, ok? Embora exista um Juizado Especial Criminal Federal, a Constituição determina que esta contravenção seja julgada pela Justiça Estadual, no caso, o Juizado Especial Criminal. Mas vejam, cuidado, duas observações em relação a isso. Primeiro, não há qualquer obstáculo, não há qualquer óbice à investigação de contravenção penal que afete bens, interesses ou serviços da União, que seja feita essa investigação pela Polícia Federal. Portanto, a investigação policial pode ser feita pela Polícia Federal, mas, ao final, a Polícia Federal deverá remeter esse procedimento, via de regra TCO, mas dependendo da complexidade pode inclusive ser feito um inquérito policial, será remetido para a Justiça Estadual. Segunda observação em relação a isso. Nós estamos falando apenas da competência de primeira instância da Justiça Federal. Isso porque, se a contravenção penal for praticada por alguém que possui foro especial por prerrogativa de função, essa pessoa será julgada em um dos TRFs, ok? O Tribunal Regional Federal. Mesmo que a infração penal cometida tenha sido uma contravenção. Então, não esqueçam, como regra, a competência da Justiça Federal não abarcará, pelo menos de primeira instância, o julgamento da chamada contravenção penal praticada
contra bens e interesses ou serviços da União, ok? Mas a investigação policial pode ser feita pela Polícia Federal, que ao final deve remeter os autos para o Juizado Especial Criminal Estadual. Porém, quando o autor da infração penal possuir foro especial por prerrogativa de função, ele será julgado pelo TRE respectivo da região. Tranquilo? Ficou claro isso? Então, é possível sim que a Justiça Federal julgue uma contravenção penal. Em que hipótese? Na hipótese de o autor possuir foro especial por prerrogativa de função. Tranquilo? Bem, como eu disse, se houver conexão com o quê? Se houver conexão com o quê? Com o crime da Justiça Federal? Como regra, não. De primeira instância, como a regra de conexão está prevista no Código de Processo Penal, as regras de conexão, e esta competência da Justiça Federal está prevista aqui na própria Constituição Federal, obviamente deve prevalecer esta competência da Constituição, logo haveria separação. Beleza? Bens, serviços ou interesse da União. Este é o termômetro, o tripé que estabelece a competência da Justiça Federal de primeira instância. Por quê? Porque o Constituinte utilizou dois critérios. Um critério específico, em que ele diz especificamente quais os crimes que serão da competência da Justiça Federal. Tem diversas situações em que o Constituinte já estabelece, mas em outros momentos ele não diz qual é o crime cometido, porém usa critérios genéricos cuja afetação gerará a competência da Justiça Federal, que é exatamente essa trilogia que é o BIS, os bens, interesses ou serviços da União. Beleza? Existem alguns complicadores aqui nesta compreensão. De todo modo, em relação aos bens que correspondem ao patrimônio do ente federal, da União, a Constituição já estabeleceu quais são os bens da União lá no artigo 20, dos incisos 1º ao 11, que nós podemos verificar rapidamente aqui na Constituição. Deixa eu pegar. Artigo 20. São bens da União os que atualmente lhes pertencem, os que lhe vierem a ser atribuídos, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidos em lei. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites a outros países, ou se estendam ao território estrangeiro, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. As ilhas fluviais e lacustres de zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas a serviço público, e a Unidade Ambiental Federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2º. Os recursos naturais de plataforma continental e zona econômica exclusiva, mar territorial, terrenos de marinha e seus acrescidos, potenciais de energia hidráulica, recursos minerais, inclusive do subsolo, cavidades naturais, subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Ou seja, um rol bastante extenso. De bens da União. Depois nós vamos tratar aqui de outras situações específicas.
Em relação aos serviços, eles correspondem à própria atividade do ente federal, ou seja, aquilo que constitui a sua finalidade. Já o interesse tem uma significação mais ampla, segundo a doutrina, e abarca aquilo que está ligado ao ente federal, aquilo que lhe diz respeito. Agora, a doutrina considera, senhores, que não basta que haja afetação desse interesse ou desse serviço. É imprescindível que haja uma afetação direta. Se for apenas de forma indireta, não será a competência da Justiça Federal. Exemplo disso nós temos com os casos de franquia, de permissão, de concessão do serviço dos Correios e Telégrafos, que é da União, para particulares. Vocês devem saber que os particulares podem ter agências de correios. Da mesma forma, as casas lotéricas. Embora exista aí um interesse ou um serviço da União, a sua afetação, segundo a jurisprudência e a doutrina dominante, é apenas de forma indireta e, portanto, a competência seria da Justiça Estadual. Ao passo que, se for diretamente da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, bem como da Caixa Econômica Federal, que administra essas casas lotéricas e que concede esse serviço, já seria da Justiça Federal, tá certo? Vejam, como um outro exemplo, não é suficiente, por exemplo, para determinar a competência, definir a competência da Justiça Federal, que um bem seja protegido pelo patrimônio histórico do IPHAN, que faz um tombamento, tomba diversos edifícios, e de igual modo existe um tombamento e uma proteção tanto por um instituto estadual ou município, pelo patrimônio histórico e cultural dos estados e dos municípios. Então, o simples tombamento feito pelo IPHAN não é suficiente para a definição desta competência. No caso de serviços de telecomunicações são da competência aí da Justiça Federal, porque é uma competência estabelecida pela Constituição para a União, previsão do artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal. Beleza? Crimes previstos na Lei de Desarmamento, de regra, são de competência da Justiça Estadual, embora exista um sistema nacional, que é o SINARME, de controle, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal. Isso também não define, por si só, a competência da Justiça Federal. É necessário, por exemplo, que haja uma transnacionalização, um tráfico internacional de armas, para que a competência seja da Justiça Federal. Até porque existe um tratado internacional, que é a Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico de Arma de Fogo, Munições Explosivos e outros materiais, da qual o Brasil é signatário. Então, por esta razão, é que, havendo a transnacionalização do tráfico, a competência será da Justiça Federal. Do mesmo modo que o tráfico de drogas, como regra, é da competência da Justiça Estadual. Porém, quando for transnacional, quando for em tráfico internacional, passa aí, então, a competência da Justiça Federal. Beleza? A juntada de documentos falsos, senhores, em autos de processo que tramita na Justiça Federal, obviamente afeta interesse da União e, consequentemente, a competência passa a ser da própria Justiça Federal. Em relação aos crimes ambientais, também nós temos uma casuística enorme. E o que é importante é que, para que vocês saibam que o simples fato de haver um crime praticado contra o meio ambiente não estabelece de regra a competência da Justiça Federal. É necessário que percebamos, que analisemos se existe ou não afetação de um bem, um serviço ou interesse da União de forma direta, tá certo? Por exemplo,
A competência ou atribuição administrativa em matéria ambiental cabe a todos os órgãos da União, como o IBAMA, estadual, como Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ou mesmo municipal. Porém, o simples fato de que haja essa atribuição para fiscalização do IBAMA não define também a competência da Justiça Federal, embora o IBAMA seja um ente aí da União. É necessário que haja lesão, segundo doutrina e jurisprudência, de unidade de conservação de natureza ou bens da União. Se o crime é de extração de recursos minerais, como eu fiz a leitura do artigo 20 da Constituição, que estabelece os bens da União, vocês viram que é um bem da União e, portanto, a competência da Justiça Federal. Segundo doutrina e jurisprudência, se o crime consiste em pesca de camarão no período defeso em mar territorial, obviamente por conta da previsão do mar territorial como um bem da União, a competência será da Justiça Federal. Em relação a crime de pescas em águas fluviais, temos que analisar se o rio banha mais de um estado, será a competência da Justiça Federal, se não, da Justiça Estadual. Porém, jurisprudência estabeleceu, dos tribunais superiores, que será da competência da Justiça Federal a manutenção, o crime de manutenção de espécime da fauna silvestre em cativeiro. Ok? Isso porque compete ao IBAMA a sua fiscalização. E porque são espécies ameaçadas de extinção. Ok? Bem, processamento e julgamento de crimes de modificação genética de organismos. Os crimes aí previstos no artigo 27, o crime previsto no artigo 27 da Lei 11.105, também da Justiça Federal. Senhores, quanto aos crimes de falso documental, isso aqui é muito interessante. Quando se tratar de crime de falso documental, falsidade de documento, nós temos que avaliar pelo menos 3 situações básicas. Primeiro, tratando-se de delitos de falsidade material ou ideológica, que importe só simplesmente na falsificação do documento, no caso dos artigos 296 e 299 do Código Penal, a competência será da Justiça Federal se o órgão responsável pela produção do documento verdadeiro for da União ou dos entes federais englobados, uma vez que se trata de serviço federal. Inclusive o STF tem uma súmula, que é a 36, cujo teor é o seguinte: compete à Justiça Federal Comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação de caderneta de inscrição de registro ou de carteira de habilitação de arrais amador. Isso porque ambas são expedidos pela Marinha do Brasil. Portanto, se o delito de falsidade material ideológica for simplesmente se exaurir simplesmente na falsificação, portanto, esses documentos não são usados para a prática de outro crime, por exemplo, será da União se o documento for de atribuição de algum órgão da União ou um dos entes mencionados no 109. Beleza? Se eles forem responsáveis pela expedição. Se, além da falsificação, se importar no crime de uso de documento falso, previsto no 304 do Código Penal, nós vamos ter que fazer uma distinção. E aí temos que ficar atentos. Que é saber se a pessoa que está usando o documento falso foi ou não a pessoa responsável pela própria falsificação. Porque se a pessoa que foi responsável, a que está usando, for a mesma responsável pela falsificação do documento, esta conduta será considerada um post facto impunível. Portanto, a definição da competência
vai ser exatamente o critério anterior. Nós vamos avaliar se o órgão, o ente com atribuição, com competência administrativa para expedir o documento, que foi ali apreendido, é da União, se for Justiça Federal. Se for dos estados, de uma unidade da federação, será da Justiça Estadual. Porém, se a pessoa que está usando, portando o documento falso, for uma pessoa distinta daquela que falsificou, aí nós vamos ter que avaliar o ente que está, cujo serviço está sendo afetado pela apresentação do documento. Se o serviço que estiver sendo afetado for um serviço da União, será a competência da Justiça Federal. Se for do Estado, da Justiça Estadual. Exemplo: Carteira Nacional de Habilitação. O sujeito foi pego pela Polícia Rodoviária Federal e esse sujeito não é o mesmo que falsificou, embora seja de difícil comprovação naquelas circunstâncias. Se for uma pessoa diversa, se for a mesma, não responderá pela situação flagrancial, porque a situação anterior de falsificação já passou. E esta situação atual é um porte facto impunível, como mencionado anteriormente. Mas se essa pessoa for diversa, aí a competência será da Justiça Federal, porque o serviço que está sendo afetado pela tentativa de apresentação daquele documento é exatamente um serviço da União, que é da Polícia Rodoviária Federal. Se for a Polícia Rodoviária Estadual, ou simplesmente uma blitz da Polícia Militar, nesse caso o serviço será estadual e, portanto, será esta a definição, o critério de definição da competência. Uma terceira hipótese que nós temos é quando o delito de falso ou de falsidade documental é utilizado como meio para a prática de um crime fim, como, por exemplo, o estelionato. A competência, neste caso, o crime de falso fica absolvido pelo estelionato e a competência será fixada em razão da qualidade do sujeito passivo do delito. Obviamente, se for um órgão da União prejudicado, a competência será da Justiça Federal. Beleza? Bem, eu já disse para vocês que, embora nota falsa grosseira, sim, existe até uma súmula, a competência da Justiça Estadual. Eu disse para vocês que a regra para julgamento da contravenção penal é da Justiça Estadual. Não se esqueçam, e eu tinha feito essa observação aqui nas minhas anotações, que se houver foro especial por prerrogativa de função, a competência será da Justiça Federal de segundo grau, mesmo para julgar as contravenções. Crime de lavagem de dinheiro ou lavagem de capitais somente serão da Justiça Federal se o crime antecedente o for. Inclusive está previsto no artigo 2º da Lei 9.613, que trata desses crimes, definindo que só será da Justiça Federal a competência quando forem praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas, que é exatamente o critério geral que eu mencionei antes. Bem como se a infração penal antecedente for da competência da Justiça Federal. Beleza? Bem, a competência da Justiça Federal é bastante ampla, pessoal. Nós vamos ter que dividir em duas. Realmente, pessoal, eu não estou, enquanto eu estou apresentando, eu não consigo aqui ficar lendo. Realmente acaba tirando a atenção. Isso pode, inclusive, gerar uma sobrecarga aqui na internet, na transmissão, isso causar um problema. Tranquilo? Como essa competência é muito importante, pessoal, e bastante extensa, eu vou preferir dividir em duas etapas, tá certo? Nós vamos, a partir da próxima semana, concluir
e eu vou até marcar aqui o ponto que nós vamos terminar por hoje, para que possamos concluir a competência da Justiça Federal na próxima aula e depois continuar com a competência da Justiça Estadual. Beleza? Bem, todas as segundas-feiras, ou pelo menos na imensa maioria delas, eu estou aqui no Periscope do Saber Mais Direito, mesmo com todas as dificuldades, com cansaço, com diversos problemas, mas eu tento seguir aqui com a assiduidade, com a frequência que eu me predispus a fazer, que é a frequência semanal, fazendo este curso livre de processo penal. Vez por outra eu faço algumas transmissões no meu Periscope diretamente, que é Delegado Cleopas, nas quintas-feiras, sempre no horário de 10h30 das 22h30, tá ok? Além disso, vocês podem... Um abraço, meu caro Reginaldo, grande abraço. Vocês podem encontrar as minhas redes sociais buscando facilmente por Delegado Cleopas, tá certo? Tanto no Facebook, na fanpage, no Periscope e também no Instagram, ok? Bons estudos, pessoal, bom trabalho, mesmo com cansaço, superem isso que vale a pena, será recompensado. E motivação sempre, tranquilo? A motivação vai transformar essas pretensões e objetivos que vocês têm certamente em